Trégua na faixa de Gaza entra no sexto e último dia. Israel, Hamas e Estados Unidos procuram prolongar o acordo com mais trocas de reféns e prisioneiros. Bruxelas acusa a Polónia de falta de boa-fé no caso do bloqueio das fronteiras com a Ucrânia e ameaça com ações disciplinares. A OCDE revê em baixa as previsões de crescimento económico para 2023 e teme que a inflação tenha vindo para ficar. Numa série de medidas sobre os direitos dos passageiros, a Comissão Europeia pede às companhias aéreas que harmonizem as regras sobre a bagagem. A trégua entre Israel e o Hamas entrou no sexto e último dia. As várias partes estão envolvidas em esforços diplomáticos para prolongar o acordo. Segundo a France Presse, o Hamas está disposto a prolongar a trégua por mais 4 dias em troca de prisioneiros palestinianos. Israel confirmou que recebeu a lista de 10 reféns que deverão ser libertados esta quarta-feira. Looking at the next couple of days, we'll be focused on doing what we can to extend the pause so that we continue to get more hostages out and more humanitarian assistance in. Os habitantes da faixa de Gaza tentam conseguir os bens básicos durante a trégua. As pessoas que se abastecem de combustível e outros produtos têm de esperar horas em longas filas que se formam antes do amanhecer. Mohamed é dono de uma instalação de dessalinização de água e assiste a estas cenas todos os dias. يعني تقريبا تبعد عنا 20 كيلو و30 كيلو و10 كيلو الناس بتجينا مشي علشان تعبي ميه من عندنا. As forças israelitas que operam na Cisjordânia ocupada invadiram o campo de refugiados de Jenin na terça à noite. Segundo os residentes, as forças israelitas demoliram um prédio de apartamentos acreditando que havia um túnel debaixo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu está sob intensa pressão para trazer novos reféns para casa e pode ter dificuldade em retomar a ofensiva se houver a perspectiva de mais libertações. Bruxelas acusa a Polónia de não fazer o suficiente para pôr fim ao bloqueio de caminhões na fronteira ucraniana. A comissária para os transportes diz que a situação é inaceitável e ameaça intervir, o que pode significar a abertura de um processo de infração se as leis não forem aplicadas. There is not good faith in finding a solution. This is my evaluation today, and it's a nearly complete lack of involvement of Polish authorities. And I'm saying that because the Polish authorities are the ones who are supposed to enforce the law at that border. And while I support the right of people to protest, the entire EU, not to mention Ukraine, a country currently at war, cannot be taken hostage by blocking our external borders. It's as simple as that. Os camionistas e agricultores polacos estão a bloquear a passagem das fronteiras com a Ucrânia desde 6 de novembro. Dizem que são injustamente prejudicados, uma vez que os camionistas ucranianos não têm de pagar autorizações para entrar na União Europeia e pedem que os requisitos sejam restabelecidos. Entretanto, os condutores ucranianos esperam horas para poderem atravessar a fronteira. Têm de percorrer longos caminhos para encontrar água corrente e as temperaturas nestas zonas há muito que atingiram valores negativos. Musimy ze sobą się dogadać i jak najszybciej, dlatego że w Ukrainie wojna, giną ludzie co dzień. Biznes też ważny, ale tam giną normalnie ludzie i znikają miasta i wioski. A Comissão Europeia diz que está a falar com todas as partes envolvidas para encontrar uma solução. A União Europeia quadruplicou o orçamento para a formação de soldados ucranianos, aumentando para 255 milhões de euros o investimento no reforço dos quadros das Forças Armadas da Ucrânia. Desde o início da guerra que a União Europeia se tem destacado na formação de militares e já preparou 34 mil soldados ucranianos para combater contra a Rússia na linha da frente. O total investido por Bruxelas em apoio militar a Kiev já ultrapassa os 25 mil milhões de euros, que para a diplomacia europeia não são suficientes. They know that we have to do more and faster, because for sure Putin will use the winter to continue unleashing terror on civilians in Ukraine and attacking its energy infrastructure.
Na linha da frente, o receio dos bombardeamentos e a destruição das infraestruturas transferiu uma boa parte da vida para baixo de terra. O exemplo chega da cidade de Juliapole, na região de Zaporígia, onde uma série de bunkers com aquecimento, comida e energia se tornou num ponto de encontro para a população local. A guerra trava-se em várias frentes e Kiev anunciou que a esposa de Kirilo Budanov, o líder do Serviço de Informações das Forças Armadas, tinha sido envenenada e estava a receber tratamento hospitalar por contaminação com metais pesados. O general tem desempenhado um papel-chave nas operações militares contra a Rússia, mas não existe nenhuma indicação de que tenha sido ele o alvo do envenenamento. O mundo vira desta vez os olhos para o Dubai na esperança de uma perspectiva de futuro mais otimista para o clima do planeta. Na véspera do início da COP28, a Organização Mundial da Saúde diz que colocar o foco no impacto na saúde pode ser uma boa motivação para avançar com medidas sobre as alterações climáticas. We have more extreme weather events, we have massive displacements, we have air that is very toxic and contaminated and polluted, we have water shortages, food shortages, vector-borne diseases, non-communicable diseases, mental health issues. Everything is at risk because of climate change. So health can be the important motivation to take more action on climate change. Exemplos dos efeitos nefastos da poluição não faltam, como na Indonésia, onde os casos de doenças respiratórias têm disparado. Dampak kami jelas salah satunya tahun 2010 adik ipar saya perempuan baru nikah 1 tahun itu meninggal karena paru-parunya gosong. A queima de combustíveis fósseis continua a ser a principal causa do aquecimento global e da poluição. A COP28 começa ensombrada pelas dúvidas sobre se o Dubai, país rico em petróleo, estará disposto a contribuir para a resolução da crise climática. As últimas previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico apontam para um crescimento da economia global de 2,9% em 2023, em boa parte graças ao desempenho das economias emergentes, e de 2,7% em 2024. Mais modesto é o crescimento previsto para a zona euro, revisto em baixa, e que se deverá ficar pelos 0,6% este ano e 0,9% no próximo. We remain worried about inflation. If inflation were to prove more persistent, further tightening would be necessary, pushing growth down further. O fraco desempenho da zona euro deve-se sobretudo ao mau momento que atravessam as principais economias europeias. As previsões sugerem um crescimento negativo da Alemanha, enquanto França e Itália se ficam pelos 0,9% e 0,7% respectivamente. Já a Espanha segue em sentido contrário, com uma revisão em alta para um crescimento de 2,4%. No caso de Portugal, as previsões do OCDE indicam um crescimento de 2,2% do PIB este ano e de 1,2% em 2024. Mochilas pequenas, malas grandes, objetos frágeis. O que é permitido na cabine de um avião e quando é que a bagagem acaba por acrescentar despesas adicionais ao preço do bilhete? Estas são questões comuns aos passageiros porque as regras das companhias aéreas que operam na Europa são muito diferentes e mudam com frequência. A situação ficou ainda mais complexa desde a pandemia de Covid-19. Sometimes it's unclear. There is the uncertainty that somebody will stop you and go, you're not allowed that bag, but if every airline had the same rule, that would be easy, but then... A Comissão Europeia quer que as empresas tenham normas mais claras e estandardizadas, respondendo a um apelo do Parlamento Europeu sobre este assunto há alguns meses. O Executivo optou por não fazer ainda propostas concretas, começando por pedir ao setor que apresente soluções. This information should be provided to the traveler from the very beginning, to know exactly when you buy a ticket, what are you buying actually, what kind of luggage you can bring either on board or in the hold. This being said, we reserve our right that if nothing will happen in a reasonable amount of time, that we will step in. Mas o Executivo não deixou de apresentar medidas de reforço dos direitos dos passageiros. Em particular, a atenção para o direito ao reembolso quando as viagens estão atrasadas ou são canceladas. É dada especial atenção às necessidades dos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.
we've had delays, and sometimes it was very quick or to settle it, and sometimes it took a very long time, and especially if you have like 2 flights on a row. Há também lacunas nas chamadas viagens intermodais, que além do avião incluem uma ligação por via terrestre até ao destino. Um formulário normalizado de reembolso e compensação a nível da União Europeia poderá ser criado para este efeito. A legislação aplica-se aos cerca de 13 mil milhões de passageiros que viajam na União Europeia. Um vulcão na ilha de Niijima, no arquipélago japonês de Ogasawara, entrou em erupção. A Guarda Costeira do Japão divulgou vídeos captados por aviões não tripulados que mostram as atividades vulcânicas. De acordo com este organismo, a erupção atingiu uma altura de 200 metros. A ilha cresceu 50 metros desde que a vigilância começou no início deste mês. A Agência para a Navegação tem vindo a emitir avisos e pede cautela aos navios que navegam nas proximidades da erupção. A ilha desabitada nasceu de uma erupção submarina em 2013. A Guarda Costeira japonesa encontrou um corpo e vários destroços do avião militar norte-americano Osprey, que se despenhou no mar ao largo do sul do Japão com 6 pessoas a bordo. As operações de busca e salvamento continuam. Aparentemente, o Osprey tentou fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Yakushima antes de se despenhar. O avião pertencia à base aérea de Yokota, a oeste de Tóquio.